Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho, o que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída, e que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela, exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida, falou para essa amiga dela, anos tentando, mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais.
Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do gadareno? O gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então quero falar rapidamente de 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta
é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas, nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família
sabe, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, sabe, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura, ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível de Deus é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta, eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você, é simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico, e isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido. O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito, sabe? Meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler.
Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. Claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e também deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente, tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas dreams, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas dreams. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite, vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo, certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus, como está escrito na palavra do Senhor: se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo. Que o Senhor renove as forças de todos essa casa, e aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo a dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo a confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurada, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos Jeremias 33:3 se cumprindo na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, traga resposta a essa vida, traga resposta a essa família e livra eles de todo o mal. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre o casamento, sobre os filhos, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor. Oro, Senhor, para que haja livramento do Senhor nessa vida. Oro para que a mão do Senhor a conduza. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Entregamos tudo a Ti que não conseguimos resolver e pedimos justiça, pedimos livramento e pedimos a bênção do Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra portas, para que o Senhor nos abra caminhos, nos coloque diante das pessoas certas e nos conduza. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu quero declarar saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, levando embora toda alergia, levando embora todo câncer, levando embora toda dor, levando embora todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de inflamação. No nome de Jesus, declaramos saúde,
saúde total e saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Senhor. Jesus, tu cura. A nossa fé está em ti. Colocamos a nossa fé em ti e que todo o peso que essa pessoa tem carregado, toda a opressão espiritual seja dissipada agora no poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque em nossas vidas. Nos encha da tua presença, meu Deus. Nos encha demais o Senhor. Te pedimos o teu fortalecimento. Pedimos, Senhor, que tu derrame da tua graça abundante e sobrenatural na nossa vida. Abrimos a nossa vida para o trabalhar de Deus e para o cumprimento dos propósitos e planos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Estamos no propósito, orando e clamando ao Senhor por grandes respostas. Ele é o Deus que responde. Você já teve uma grande resposta de Deus na sua vida? Você já viveu, já experimentou isso? Eu já experimentei diversas vezes e eu sei que Deus responde. Deus fala. Eu creio. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, naquele que te ouve, naquele que está à destra de Deus Pai, para interceder por mim e interceder por você. Se você clamar por resposta, a resposta virá. A resposta chegará, mais breve do que você imagina. E Deus me deu uma palavra aqui. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe aqui, é porque existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito de você estar aqui nessa oração. Por isso, compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, porque certamente essa oração tem que chegar longe. Ela tem que chegar a muitos lugares. Muitas vidas precisam receber essa oração. Há alguns meses atrás, eu contei o testemunho de uma irmã, que a irmã dela estava na CTI, estava entre a vida e a morte. E a família, sempre que ia visitar ela na CTI, colocava o celular bem pertinho assim do ouvido dela e ela começou a escutar a oração. O tempo passou, o Senhor tirou ela da CTI e ela esteve lá na igreja em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, e ela teve mais de um tipo de câncer e o Senhor a curou completamente. O Senhor a curou completamente. Ela tinha algumas horas de vida e a família não desistiu de levar a oração para ela. Não desista de compartilhar, não desista de orar, não desanime, não pare no meio do caminho, permaneça firme em oração. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus quer fazer uma grande obra, hein? É por isso que muitas vezes você enfrenta combates para orar, você enfrenta combates para permanecer em oração. Mas Deus é maior e vai te sustentar firme em oração. Tua casa precisa da tua firmeza. Tua família precisa da tua firmeza. Teu cônjuge precisa da tua firmeza. Você tem que ser uma coluna de oração na tua casa. Escreve aqui nos comentários: eu sou uma coluna de oração. Amém? Eu sou um intercessor. Em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. No Salmos 18, verso 6 está escrito: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Tenha fé no plano de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Tenha fé no plano de Deus. Aí você pergunta: como assim ter fé no plano de Deus? Assim como o salmista passou por aflições, por ventos contrários, por dificuldades, nós também. E muitas vezes ficamos nos perguntando: onde está Deus? No meio dessa confusão, no meio desse vazio, no meio dessa depressão. Onde está Deus? No meio dessas perseguições, no meio dessa doença, no meio desses sofrimentos todos. Bem, Deus está aonde Ele sempre esteve. Deus tem um plano perfeito para você. E se você estiver conectado em Deus,
você viverá esse plano. E o plano perfeito de Deus não significa isenção de problemas, de dores ou de tristezas. Não. No plano perfeito de Deus, você pode enfrentar leões, ursos e ataques que você, sabe, nem imaginaria que no plano de Deus essas coisas teriam ou existiriam, mas elas existem. São provações que Deus permite. E a Bíblia diz que todas essas coisas vão de alguma maneira contribuir para o meu bem, porque o plano de Deus não falha, o plano de Deus é perfeito. E eu compreendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que a vontade de Deus é disruptiva. E quando é disruptiva, às vezes parece destrutiva. Por que destrutiva? Porque parece que você vai ser esmagado pelos problemas, parece que você vai ser envergonhado pelas coisas que estão contra você. No entanto, nós temos que ter fé. Fé no plano de Deus. Fé no projeto do Altíssimo para a nossa vida. Eu tenho confiado muito no plano de Deus. Eu tenho confiado no que Deus tem reservado para mim e para minha casa. E sei que mesmo que muitas vezes esse plano seja disruptivo, ou seja, saia do que eu estava programando, eu sei que Deus está no controle e nunca perdeu o controle. Ele sempre segurou bem forte nas minhas mãos. E eu passei pelo vale da sombra da morte, enfrentei traições, gente que me roubou e tantas outras coisas que eu enfrentei no meu caminho. E em todo momento, em toda a minha trajetória, Deus esteve comigo. Quando pensei que eu ia morrer, quando pensei que os desafios eram maiores do que eu, quando pensei que eu não ia dar conta financeiramente dos compromissos que eu havia agendado por uma direção de Deus no reino. Deus me sustentou, me abençoou e em todo tempo eu vi a mão graciosa do Senhor sobre a minha vida. Mas as pessoas nos veem no púlpito, elas nos veem de eterno, pregando uma palavra com muita alegria, elas nos veem usando um perfume e elas imaginam que aquilo é a nossa vida. E eu vou dizer para você, os bastidores não é tão romântico assim, porque nos bastidores tem luta, nos bastidores tem guerra, nos bastidores muitas vezes você, sabe, tem que se forçar a permanecer firme, porque você tem uma responsabilidade com Deus, com o reino, com as pessoas, e muitas vezes você tem que comprar broncas, que você, sabe, não diz respeito a você, mas por amor ao reino, por amor ao propósito, por amor ao que Deus tem para a sua vida, você vai lá, você enfrenta, você vence um leão, você vence uma dificuldade e você permanece firme, confiando que Deus está com você. Ou seja, o plano de Deus é perfeito, mas ele contém muitos desafios. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor não está te matando. Na verdade, Deus está preparando você para algo maior, mais poderoso e muito mais forte que você mesmo. Então, ao contrário do que a gente pensa, que isso aí veio para nos destruir, que, sabe, vamos ser derrotados, na verdade, é outra coisa que está acontecendo. Deus está permitindo com que você seja pressionado, Deus está permitindo, sabe, que você chegue a alguns limites para que Ele possa intervir e Ele possa te sustentar. Essa foi uma das palavras que Deus tem me dito nos últimos dias, que quando eu não vejo força em mim mesmo, quando eu cheguei, sabe, no limiar, podemos dizer, do meu limite, seja do meu emocional ou da minha capacidade ou do talento que Deus colocou na minha vida, eu preciso confiar que ainda há gás. Eu preciso confiar que ainda Deus me sustentará e que Ele me capacitará a passar por aquele momento, Ele me capacitará e Ele estará comigo para que eu possa vencer
e permanecer firme naquilo que Ele tem reservado. Deus fala, gente. Deus fala. E o Senhor, quando ministra ao nosso coração, Ele coloca coragem em nós, Ele coloca força. Muitas vezes Ele não vai mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas sabe o que Deus vai fazer? Mesmo que Ele não mude as circunstâncias, Ele vai mudar, sabe, dentro de você, aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de parar, aquele sentimento de não ir à frente. E Ele vai lhe fortalecer de uma maneira tão poderosa, tão única, que você vai permanecer firme apesar dos desafios. Por isso, é um equívoco pensar que você servindo a Deus, que você andar com Deus e fizer a sua vontade, você não terá problemas. Os problemas vêm, mas você irá vencê-los por causa da presença de Deus que está na sua vida. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Você pode ser uma pessoa, sabe, boa demais de coração. Você pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa. Você pode servir a Deus com toda sinceridade, simplicidade e transparência. Mesmo assim, você vai ser perseguido. Você enfrentará os desafios, mas Deus estará com você. E Deus te sustentará e te capacitará. Deus te equiparará para que você permaneça firme no meio do propósito. Existem momentos que esmagam a alma humana, que testam nossas emoções e que não são julgamento, punição, raiva de Deus ou ódio de Deus, mas sim Deus nos transformando. Não é nada, sabe, não é que Deus esteja contra você, mas Deus está transformando você. Deus está trabalhando em um coração, para que esse coração seja mais humilde, para que esse coração seja mais simples, para que esse coração seja mais compassivo, para que ele tenha mais paciência e para que ele se mantenha firme, íntegro ao propósito de Deus. A tribulação faz parte do treinamento. A opressão e o sofrimento são parte do processo pelo qual Deus nos molda para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Você não ganha medalhas como soldado se não entrar em combate. Você só ganha medalhas se você estiver em combate. É no meio das guerras, das dificuldades, dos desafios que Deus está nos recompensando, que Deus está nos marcando, que estamos subindo de nível. Exatamente, essas lutas que você está enfrentando está fazendo você subir de nível. Você está tendo uma visão maior, uma experiência maior, sua perspectiva está mudando, porque Deus está lhe capacitando nesse tempo. E você precisa entender que Deus sabe o que está fazendo. Eu lembro daquela passagem de José, quando José, ele se revelou para os irmãos e ele disse: olha, eu sou José, aquele que vocês tentaram matar. E os irmãos dele ficaram com medo porque pensaram que iriam ser trucidados por José. No entanto, José disse assim: mas eu sei que tudo o que eu passei foi para o meu bem, foi para Deus me colocar aonde eu estou e para que agora eu possa abençoar vocês e a nossa casa e a família do meu pai. Ou seja, eu vejo um homem que foi moldado por Deus e que mudou completamente a sua visão e que, se não fosse por Deus, sabe, ele estaria com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Mas aqui tem um detalhe muito importante: quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona a vingança. Quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona, sabe, aquilo que corroía você por dentro, aquele espírito de ira, de raiva, aquele ódio que você carregava. Você muda, você passa a olhar para as pessoas com outro olhar, você usa a misericórdia, você é flexível, você acredita, sabe que Deus está no controle de todas as coisas e você sabe que tudo vai ficar bem porque Deus está na sua vida. Eu quero declarar que a maior recompensa virá do Senhor para a sua vida. As pessoas me perguntam por que eu sirvo tanto, por que me entrego tanto.
Esses dias alguém me disse assim: eu não sei como é que você aguenta, né? Todos os dias, lives, ainda você ministra na igreja, você ajuda daqui, ajuda de lá. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a gente tem responsabilidade com tudo, e tem coisas que eu não sou responsável, não tenho essa responsabilidade, mas faço mesmo assim e faço de coração, porque Deus sempre foi bom comigo. Sabe, eu tenho um testemunho que eu carrego na minha vida da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então eu não meço esforços para servi-lo, eu não meço esforços para ajudar no reino, eu não meço esforços para ser uma coluna no reino ou para fazer qualquer coisa que envolva o reino. Ainda esses dias eu estava conversando com o irmão, né? Uma pessoa acabou prejudicando um determinado negócio que pertencia à igreja, e eu fazia negócios com essa pessoa, fiz muitos negócios com essa pessoa, e daquele dia em diante eu decidi não vou mais fazer nenhum negócio com essa pessoa, nenhum tipo. Por quê? Porque prejudicou o reino, então não faço mais, porque o reino para mim, sabe, servir na igreja, servir o reino de Deus, sempre foi o prazer da minha vida. E agora minha esposa está entrando nessa nova fase, onde ela vai assumir um novo compromisso, e eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, ainda que eu não esteja na frente como ela e não consiga estar à frente, eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, porque eu entendo que essa é a minha missão de vida, fazer tudo o que eu posso pelo reino, fazer tudo o que eu posso, dar o meu melhor. Eu fiz isso na televisão, eu fiz isso no rádio, por mais de 10 anos eu fiz isso no rádio, e eu fiz na televisão também, sabe? E eu tenho feito aqui nas redes sociais também o meu melhor, Deus sabe, eu tenho entregue o meu melhor na Academia Kindle. Nós tivemos hoje aula na Academia Kindle, eu tenho entregado o meu melhor ali para os meus alunos, e assim eu tenho vivido. Quando eu estou numa escola de profetas, como nós tivemos na semana passada, eu entreguei ali o meu melhor, sabe? As pessoas não sabem dos bastidores, mas quando chegou às 9 horas que eu ministrei ali, eu ministrei cerca de 40 pessoas, fora as outras pessoas que foram ministradas pelo outro profeta, que é o profeta Didier, que estava comigo de Honduras. Nós ministramos mais de 60 pessoas ao total, sabe, antes de começar a reunião. Só que eu já havia acordado naquele dia às 5 da manhã, eu já tinha acordado às 5 da manhã, eu já tinha gravado 3 lives, fiz uma ao vivo e tinha gravado mais 2, certo? Cheguei lá e ainda entrei no evento, fiquei o dia todo, não saí do local do evento, eu fiquei ali todo o tempo, e eu só saí de casa, eu só saí do evento às 6 da tarde, ou seja, eu fiquei das 5 da manhã até às 6 da tarde, sem interrupções, sem parar, sem interrupções, e no outro dia tudo de novo. No outro dia, no domingo, eu acordei às 5 da manhã, eu tive mais gravações, eu ministrei no culto da manhã, viajei para o Rio Grande do Sul, peguei um avião de São Paulo até Porto Alegre, de Porto Alegre desci para Santa Maria de carro, fiquei 4 horas de carro, para no outro dia começar tudo de novo, e assim tem sido, e eu não meço esforços, porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Eu quero dizer para você que pensa que não vem recompensa da parte de Deus, você está enganado. Vem recompensa da parte de Deus, sim. Você tem que aprender que tudo que você faz para Deus, tudo que você rende no reino de Deus, isso volta para você. E volta, sabe, das maneiras mais não comuns, podemos dizer, que possamos pensar que pode acontecer. Deus libera favor sobre a nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. O plano de Deus é perfeito. Viva o plano de Deus, aguente mais um pouco, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Declare: eu creio aqui nos comentários. Quero pedir para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, manda para alguém, sabe, que você tem intimidade com essa pessoa. Eu sei que essa palavra vai ser um norte para ela. Tem muita gente que pensa: puxa, eu fiz tanto e depois eu fui chutado daquele lugar. Ei, se você fez para Deus, Deus vai te recompensar.
ainda que o homem não tenha te recompensado, ainda que o homem tenha te ignorado, Deus te recompensará. Deus te recompensará. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Muito bem. Aleluia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E amanhã, 6 da manhã, gente. Amanhã, 6 da manhã, eu estarei lançando a Escola de Profetas que nós teremos em janeiro. E Deus colocou no meu coração. Eu vou receber o preletor de Bogotá, da Colômbia. Também vai vir amigos meus daqui do Brasil. Vai ser muito bênção. E nessa escola de janeiro, eu vou ajudar você a tomar boas decisões. Eu vou te ensinar a tomar boas decisões. Como orar a Deus, como consultar, sabe, para tomar boas decisões, para que o seu ano de 2026 seja diferente. Por isso quero convidar você a participar dessa escola que nós teremos em janeiro de 2026. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, certo? E amanhã eu vou lançar ela às 6 horas da manhã. Se você quiser participar, esteja na oração comigo às 6 da manhã e também participe, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Escreve aqui nos comentários: Deus trará grandes respostas. Escreve aí: Deus trará grandes respostas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Se você está doente, se você está com um problema muito grande na sua vida, chame por Jesus. Amém? Chame por Jesus, chame por Ele, Ele é vivo. Jesus Cristo está vivo. Coloque a sua fé em Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela agora. Que seja quebrado todo bloqueio de Satanás. Que seja quebrado agora todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que o mal não prospere, que o mal não prevaleça. Eu quero declarar vitória sobre a vida dessa pessoa, em todas as áreas. E todo inimigo que estiver lutando contra ela, toda ação maligna, todo ataque de demônios, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós dizemos a toda confusão, a toda opressão, a todo tipo de ataque das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as portas na vida dela, abre as portas, e aquilo que está sendo combatido espiritualmente, nós damos ordem que cesse, que esse cansaço saia, que esse desânimo saia, que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, que caia por terra as amarras espirituais do vício, do pecado, daquilo que tem mantido essa pessoa em cativeiros espirituais. Eu libero agora uma palavra profética. Todo aquele que está num cativeiro espiritual, saia daí livre agora, no poder de Jesus Cristo. Que agora as cadeias espirituais sejam quebradas, todo tipo de escravidão espiritual que essa pessoa está submetida seja desfeita agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela.
dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Intervenha, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Encha-os do Espírito Santo. Dê paz a eles, dê alegria a eles. E Pai, toda pessoa que está com um problema, eu oro pela solução agora no nome de Jesus. Jesus, Tu és a solução. Por isso, nós declaramos bênção sobre a vida dessa pessoa, um milagre sobrenatural envolvendo a vida dela agora, em nome de Jesus. Tira a angústia do peito, tira a aflição, tira a ansiedade, Pai, e dê paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que enche de vida, a paz que transforma. Que a glória de Deus encha esse lugar. Toque o Senhor com o teu poder, toque os Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.